Amém. Boa tarde, igreja! Glória a Deus. Meu Deus, que saudade. Vocês estavam com saudade também, queridos? Diz que sim, hein? Como diz a Lu chegou ontem, ela assim, tu não pode mais tirar férias de 3 meses. A sensação que dá, né? A gente longe, meu Deus. Mas foi um tempo muito abençoado, um presente de Deus. Deixa eu só... um minutinho aqui, peraí. Presente de Deus para as nossas vidas. A gente realmente estava precisando descansar. E a gente estava aí num período de 2 anos sem férias. Foi um presente de Deus. Foi um ano acelerado. Mas nós cremos que aquilo que Deus tem para 2024 vai exigir da gente uma potência ainda maior. Amém? Você crê? Você está nessa estação? Você está debaixo dessa palavra que Deus está te acelerando rumo à sua promessa, rumo àquilo que o Senhor tem para a sua vida. E nós, quando você está debaixo de um governo, de uma autoridade, tudo aquilo que está sendo ministrado, declarado, está vindo sobre a sua vida, está vindo sobre a sua casa. E você tem que tomar posse daquilo que tem sido liberado aqui nesses dias. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. O tema da minha palavra hoje, quero falar com vocês, uma palavra que Deus me deu para esse ano. Geralmente o Senhor me dá uma palavra, eu ministro a mesma palavra em vários lugares. E essa foi uma palavra que o Senhor me deu quando eu estava indo viajar no aeroporto. Comecei a ler a palavra e o Senhor deu essa palavra muito forte. Um versículo entrou no meu coração de uma forma tão poderosa. Eu sentia que Deus estava falando algo específico para mim, que estava mudando a minha forma de pensar, mas era algo que eu também tinha que gerar algo para liberar sobre a vida de vocês. O tema da ministração é o poder de seguir adiante. Vamos falar junto comigo o tema dessa palavra? 1, 2, 3 e... Existe um poder quando nós seguimos adiante. Porque várias situações... várias coisas da nossa vida vêm para nos parar, vêm para nos paralisar. Quem nunca aqui foi paralisado por causa do medo? Quem nunca aqui foi paralisado por causa da insegurança? Quem nunca aqui foi tão frustrado, foi tão decepcionado, a ponto de não querer continuar? Sim ou não? Mas existe um poder quando nós decidimos seguir adiante. Eu quero ler com vocês uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1. Eu vou ler essas 2 versões para vocês, porque eu gostei do que as 2 versões falam um pouco diferente e traz um entendimento ainda maior para a gente. Boa tarde para você também que está aí na sua casa, nos assistindo aí no online. Seja muito bem-vindo a estar aqui conosco. 1 Samuel, capítulo 16, ele vai dizer assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. A versão NVI, ela fala o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Mas afinal de contas, em que momento Samuel está na história? Quem é Samuel? Samuel é o filho de uma estéril. Samuel não era para ter nascido, porque a Bíblia fala que Deus fechou o ventre de Ana. Foi Deus que não permitiu que Ana gerasse. E por isso Ana carregava uma enorme tristeza, uma enorme angústia no coração. Ana ia ao templo, ela orava constantemente pedindo um filho a Deus. Até que naquele mais profundo sofrimento, na mais profunda aflição, Ana faz um voto a Deus. Ela fala: se tu me deres um filho, eu o entregarei
ao Senhor, eu o consagrarei ao Senhor. Eu quero dizer algo para você nessa tarde. Tem coisas que o Senhor fechou na sua vida. Tem coisas que o Senhor não permitiu na sua vida. E a sua alma será levada à mais profunda tristeza. E é na mais profunda tristeza que você terá encontros únicos com o Senhor. Aquilo que Ana gerou foi algo extremamente poderoso. Aquilo que Ana gerou, o que Ana iria gerar era tão poderoso, era tão grande. Ela não sabia o tamanho do homem, do tamanho do filho que ela estava gerando. Então Ana faz esse voto ao Senhor, Ana engravida, e quando nasce o filho, nasce Samuel, quando ele desmama, ela o entrega no templo. E esse tempo de aflição, esse tempo de angústia de Ana, ela vai para o templo e lá nesse lugar ela conhece Eli, ela conhece o sacerdote. Então tem algumas coisas na nossa vida, tem alguns acontecimentos na nossa vida que a gente não entende, que a gente não quer passar, mas esses acontecimentos, eles vão nos levar a conhecer pessoas que irão se conectar conosco lá no futuro. Ana precisava conhecer Eli. Ana precisava ter um contato com o sacerdote, mesmo que não tenha sido um contato muito bom, porque quando ela estava orando, ele veio questionar se ela estava embriagada e ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu não estou embriagada, eu estou com a minha alma muito triste. Eu estou profundamente angustiada. E Ana estava gerando algo muito poderoso. Talvez algumas coisas na sua vida estão demorando. Deus fechou algumas portas, porque aquilo que você está gerando é muito poderoso. É muito grande. E talvez a sua alma está sendo levada a profundas aflições. Talvez a sua alma está sendo levada a profundas tristezas. Mas eu vou dizer algo para você. Não são nos dias de maiores angústias que a nossa fé aumenta? Sim ou não? Que a nossa ousadia aumenta? Sim ou não? Sim. E Ana estava ali, entrega o filho ao Senhor, e esse menino vai crescer dentro do templo junto com o sacerdote. E é tão interessante perceber que Samuel, apesar de crescer junto com o sacerdote, e a Bíblia fala que a casa do sacerdote, apesar de ser um sacerdote, não era uma casa que funcionava muito bem. Os filhos de Eli, eles eram homens que desonravam a Deus. E esse menino cresce numa casa que não é tão funcional assim. Ele cresce do lado ali de Eli. E a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 3 que diz o seguinte: naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Ou seja, Samuel, apesar de crescer no templo, Samuel, apesar de estar perto do sacerdote, Samuel ainda não conhecia a Deus. Tem muitos de nós que somos frequentadores de igreja, nós vamos à igreja. Apesar de estarmos na igreja, vivemos até perto de líderes, de sacerdotes, nós ainda precisamos ter o nosso encontro pessoal íntimo com Deus. Tem algumas pessoas aqui que Deus está falando, você precisa ter o seu encontro com Deus, você precisa ouvir a Deus, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. E eram raras as visões, eram raro as coisas que aconteciam espiritualmente. E a evidência disso é que quando Samuel está crescendo, Deus o chama de maneira audível. Deus fala: Samuel, Samuel. Samuel não entende que era Deus. Por quê? Porque a comunicação com Deus, com o povo, era rara, as visões eram raras, as manifestações espirituais eram raras. Quando Samuel, ele ouve a voz de Deus, ele acha que é Eli que está o chamando. Ele fala: Eli, você está me chamando? E ele fala: não, volta para a cama, volta a dormir. Isso acontece uma, duas, na terceira, Eli entendeu que quem estava chamando era Deus. E ele fala: Samuel, quando você ouvir de novo essa voz te chamar, você fala: sim, Senhor, eu estou aqui, estou pronto para te ouvir. E ali começa um relacionamento de Deus com Samuel. Quando nós temos poucas experiências com Deus, o que acontece é que nós vamos ter um pouco mais de dificuldade para entender quando é Deus falando. Muitas pessoas perguntam: como ouvir a Deus? Se relacionando com Ele.
Como saber o que é a vontade de Deus? Irmãos, o feijão com arroz, ler a Bíblia e orar. Nós temos que lembrar constantemente o crente da base, do fundamento. Ter relacionamento com Deus vai exigir de você renúncia, vai exigir de você tempo, vai exigir de você uma constância na sua vida de fé. E muitas vezes, por isso que a gente ama muito o profético, a gente ama porque nós queremos que alguém fale para nós o que nós queremos ouvir. Mas tem momentos, queridos, que é só você e Deus. Tem momentos que você vai estar lá, quietinho no seu quarto, e você vai ter que ouvir Deus falar com você. E aí Samuel está ali, e Deus fala com ele. No versículo 7 diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E depois deste momento é que Deus fala com ele. E ali começa um relacionamento de Deus com Samuel. E Samuel começa a ser um homem usado por Deus. Samuel veio para marcar a história. Samuel, ele foi quando ele morre, quando Samuel começa a crescer, logo Eli, que é o sacerdote, morre. Quem começa a ter o ofício de sacerdote, quem começa a fazer os sacrifícios é Samuel. Samuel também é o profeta e Samuel também é um juiz. Então esse homem 3 em 1, eu quero dizer para você que muitas vezes Deus está te chamando para grandes coisas. Esse homem, sacerdote, juiz, profeta e ufa, meu Deus, cuidar de um povo nessa magnitude, porque depois a gente vai ver que quem vai cuidar do povo é o rei, aí tem o rei, tem o profeta, mas não, esse homem estava aqui, tem o sacerdote, o rei e o profeta, mas nesse momento da história, esse homem está fazendo tudo. E tem alguns momentos que Deus permite isso, porque isso nos acelera, isso nos amadurece. Era como se Samuel falasse: meu Deus, uma hora eu tenho que profetizar, mas uma hora eu já tenho que julgar, e uma hora eu já tenho que estar lá fazendo um sacrifício. E esse homem grande, esse homem que foi gerado pelo ventre da estéril, está marcando a história. Até que ele chega na sua fase, que a Bíblia fala que Samuel chega na fase dos cabelos brancos. Eu estou começando nessa fase, irmãos. Tem mais tinta que dá jeito. O que chama, né, quando a gente fala que a pessoa está com os cabelos brancos, é a idade do quê? Da maturidade, da sabedoria. Ele chega na idade da maturidade, ele já está de cabelos brancos, ele já viu tudo, já passou por tudo, já conhece bem o povo, já sabe o que é liderar. E ele está ali de cabelos brancos. E é nesse momento da história, é no momento da maturidade que Samuel se vê numa crise. Que Samuel se vê triste. Que Samuel se vê abalado. E muitas vezes nós achamos que tudo está tão bem. É quando você deixa a coisa... Sabe quando a gente usa a expressão, tá tudo bem redondinho? Dá até um arrepio, né, amados? Porque às vezes está tudo tão bonitinho, está tudo tão redondinho. E aí, às vezes a coisa desanda. E chegou a história que estava tudo redondinho. Samuel deixou tudo bonitinho. O rei olha, o povo olha que Samuel já está ficando idoso. Então o povo olha e diz assim: o Samuel já está ficando velho, nós queremos um rei. Samuel fica chateado com isso. Samuel fala: Deus, esse povo não entende que o Senhor é o rei. E aí Deus fala: Samuel, está tudo bem, levanta um rei para o povo, vamos ouvir o que o povo está pedindo. E aí Samuel vai e Deus sinaliza o rei. E Samuel unge um rei chamado Saul. E Saul começa a reinar sobre o povo de Deus. E Saul começa a reinar sobre o povo de Deus. Até que Deus chama Saul para uma guerra. E Deus dá um comando para Saul, Deus dá uma ordem para Saul. E Deus fala para Saul: você vai matar esse povo, mas você vai matar tudo. Você vai matar todo o povo, e inclusive os animais. Olha que interessante isso. Agora vamos pensar aqui junto comigo. Talvez Saul pensou assim também. Matar o povo, tudo certo, porque Deus disse: eu não quero mais que seja gerado gente dessa espécie. Então, matar o povo, ok. Mas fazia sentido matar os animais? Não. E talvez
Saul pensou, quer saber, eu vou pegar os mais bonitos, os animais mais gordos, né? Os animais melhores, e eu vou poupar a vida desses animais. Então Samuel, quando chega perto de Saul, Samuel pergunta para o rei: rei, daí, você fez tudo que Deus mandou? E Saul, sim, nós vencemos a guerra, matei todo mundo. E aí Samuel fala, mas eu estou ouvindo o barulho dos animais. E ele disse, não, Samuel, eu poupei a vida de alguns animais, porque eu decidi fazer um sacrifício a Deus com os animais que eu poupei. E aqui eu vejo o crente sendo crente aqui nesse lugar. Porque muitas vezes nós crentes, nós desobedecemos a Deus e nós damos desculpas espirituais para a nossa desobediência. Meia obediência é uma desobediência. Se Deus falou todo mundo, é todo mundo. E eu não tenho o direito de escolher aquilo que eu vou matar e aquilo que eu vou poupar. A ordem de Deus é a ordem de Deus. A gente tem vivido numa geração de mais desculpa espiritual, desculpa esfarrapada espiritual de todos os tempos. Ah, mas eu acho que Deus, é porque era para fazer sacrifício. Deus não quer sacrifício desses animais. Deus não quer a nossa desobediência, Deus não quer aquilo. É uma obediência genuína, integral. Isso é obediência a Deus. E na desobediência de Saul, foi onde Deus recolheu a mão. E é nesse momento da história, após a desobediência desse rei, após a desobediência de Saul, que começa a angústia no coração de Samuel. E é aqui que começa a ministração, que eu quero falar algo para você. Muitas vezes nós chegamos na nossa vida com tudo prontinho, tudo redondinho. Samuel já estava velho. Samuel, Deus, eu já lutei por esse povo, eu já fiz tudo por esse povo, eu deixei tudo prontinho. O povo pediu um rei, aqui está o rei. Mas Deus, e agora? Desandou tudo. Desandou, eu não sei o que fazer. Talvez você venha nessa tarde vivendo algo na sua vida que você não sabe o que fazer. Talvez você está paralisado, porque você se encontrou numa situação de não saber o que fazer. Samuel se encontrou nessa situação. Deus, e agora? Quantas vezes nós chegamos nesse lugar do e agora? O que vai acontecer? Eu não consigo ver uma luz no final do túnel. Por quê? Porque a sucessão de um reinado é do filho, mas um filho só pode governar se o pai morrer, mas Saul está vivo. E o que vai ser desse governo, o que vai ser desse povo, o que vai ser daqui para frente, eu não sei o que fazer. E a alma de Samuel começou a ficar entristecida, começou a ficar abatida, porque Samuel é como se ele ficasse com as mãos amarradas, com as mãos atadas. Deus, eu não sei o que fazer. E muitas vezes nós chegamos nesse momento da história, talvez momento no seu casamento, talvez momento financeiro, talvez momento emocional, ministerial. Quantas vezes a gente chega, se sente de mãos amarradas e a gente olha para a nossa vida e fala, Deus, eu não sei o que fazer. Alguém já passou por esse período na sua vida? Eu posso ouvir um amém nessa tarde? Mas existe um poder quando nós cessamos o lamento. Eu quero falar de 4 tempos aqui com vocês nessa tarde. Eu quero falar do tempo do lamento, do tempo da tristeza, no tempo do choro. Deus fala para ele, você já lamentou o suficiente. Fala assim comigo, o suficiente. Toda estação tem início. É o choque, é a dor, é a notícia. É o início, tem o meio, que é o choro, que é o sofrimento, que é o deserto, mas existe o fim. E precisa existir o fim. Todo lamento tem um fim. Tudo aquilo que você olha e você é decepcionado, é triste, teve um início, tem um meio, mas precisa ter um fim. O tempo do lamento, ele é importante. O tempo da tristeza é necessário. O tempo da tristeza é uma escola para nós. Ninguém quer passar, obviamente, mas é o tempo que nos molda, é o tempo que nos amadurece, é o tempo que nos prova.
O tempo da crise, eu sempre falo, a crise ela não nos transforma, a crise revela quem nós sempre fomos. A crise revela o nosso caráter. Ruth, essa mulher da Bíblia, com uma história tão linda. Ruth, ela perde o marido, fica viúva. Ruth perde o sogro. Ruth perde o cunhado. Num contexto cultural que mulher dependia de homem para sobreviver, ela fica, na nossa expressão, sem eira e nem beira. Não sei como traduzir isso para o espanhol, sem eira e nem beira, mas ela fica sem futuro, tipo isso, sem saber o que fazer. E aí ela fica sem perspectiva nenhuma. Essa mulher que a sogra... E aí no final ela poderia ficar com a mãe, mas ela fica com a sogra. Então tipo assim, meu Deus, acabou. Com a sogra fala, vão embora, vão para a casa de vocês. E ela fala, o teu Deus será o meu Deus. Eu vou seguir com você. A maior crise na vida de Ruth não transformou ela, não moldou ela, só revelou quem ela sempre foi. Então as crises, o tempo da angústia, o tempo da tristeza, ela revela quem nós somos. O problema, queridos, é que nós chegamos no tempo do lamento e nós morremos no tempo do lamento. O problema é que nós chegamos no tempo do lamento e o tempo do lamento vai nos consumindo. E quando Deus fala, você já lamentou o suficiente, nós não ouvimos a Deus e nós continuamos a nos lamentar. E se você não encerrar o lamento, se você não parar o lamento, você vai condicionar todos os problemas da sua vida só o tempo do lamento. Deus está te movendo. Se você está sendo acelerado, você está sendo acelerado para algum lugar. Se Deus está te movendo para algum lugar, você vai deixar alguns lugares. E esses lugares, pessoas que talvez você vai ter que deixar, você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar, e é difícil deixar. Porque o novo nos traz medo. O novo nos traz insegurança. O novo é um lugar que eu não conheço. O passado é um lugar que eu conheço. O passado é um lugar que eu conto as minhas histórias. O passado é um lugar seguro para mim. Mas ir para o novo é um lugar incerto. Porque o futuro é um lugar que eu não sei o que é, o que tem ali na frente. E Samuel... E é tão interessante ver que Samuel entra nessa crise, porque a gente vê e a gente acaba se identificando muito e você vai dizer, Samuel, obrigada por isso. Porque a gente se vê aqui nessa história. E a gente vai entender que sim, vai chegar alguns momentos na nossa vida que está tudo redondinho, que está tudo certinho, mas vai desandar. E a gente vai lamentar. Só que esse tempo do lamento vai te trazer algo poderoso. Sabe? Deus, Ele já está no futuro. Confiar em Deus significa que você vai seguir, entendendo que Ele está colocando o chão para os teus pés. Você não está vendo, mas você precisa entender que Deus está colocando o chão. E a confiança, ela te traz paz. A confiança te traz paz. Porque você só tem paz, porque você confia que Deus vai fazer todas as coisas. Por isso que Isaías vai falar que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Você só tem as suas forças renovadas porque você confia naquele que conhece o teu amanhã, naquele que sabe todas as coisas ao seu respeito. E Samuel estava nesse momento de tristeza. A Bíblia fala que Samuel não se encontrou mais com Saul, não teve mais um encontro pessoal. Mas Samuel está nesse momento, até que vem a intervenção de Deus. Fique tranquilo, porque se você é alguém que busca Deus, no dia da sua angústia, no dia da sua luta, Deus vai vir. Deus virá no tempo da sua angústia e no tempo da sua luta. Permaneça na presença dEle. O problema é quando nós nos desesperamos e corremos para lugares muito longe do Senhor. O segundo tempo, que é quando Deus fala para Samuel, que é o tempo de cessar o lamento. E essa frase, eu quero que você grave no seu coração. Pare de se lamentar por aquilo que não tem mais o favor de Deus. Pare de se lamentar por aquilo que não tem mais o favor de Deus. Deus fala para Samuel: até quando você vai ficar triste por causa de Saul?
eu o rejeitei como rei de Israel. Não adiantava mais Samuel ficar se lamentando, ficar triste por causa de Saul, porque Saul não tinha mais o favor de Deus. Então Deus olha para Samuel e fala assim: pega o azeite na mão e vá para Belém, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Deus não perdeu o controle do seu povo. Ele só falou para Samuel: pare de chorar, porque tem um futuro diferente para você. E é esse tempo de cessar o lamento que é tão poderoso, que é o poder de seguir adiante apesar de. É o poder de seguir adiante apesar da decepção. É o poder de seguir adiante apesar da perda. É o poder de seguir adiante apesar da grande desilusão que eu tive. Sabe, queridos, teve um período na minha vida, sabe quando você abre com muito amor a sua casa, sabe, você serve as pessoas da sua mesa. E tiveram, na época que nós liderávamos jovens, a nossa casa era sempre muito cheia de gente, de jovem. E eu lembro que algumas pessoas que sentaram à minha mesa, e teve algumas pessoas especificamente, mas teve uma pessoa especificamente que, sabe quando você dá a sua casa, a sua mesa, o seu coração, a sua intimidade, você dá tudo para essa pessoa e essa pessoa é a pessoa que mais te decepciona? Sim, alguém? Sim, não fui a única pessoa na face da terra que passou por isso, amém? Amém. Eu lembro que teve um período específico na minha vida que eu fiquei tão traumatizada de gente, que teve um dia que eu falei para o meu marido: eu nunca mais, eu trago ninguém para dentro da minha casa, porque um dia essa pessoa vai te frustrar. E eu formei uma teoria no meu coração. E os tempos difíceis, eles são especialistas em formar teorias no nosso coração. Os tempos de decepção, eles são especialistas em fechar o nosso coração, em transformar o nosso coração em pedra. E Satanás quer isso, porque Satanás quer roubar de você as tuas bênçãos futuras. E muitas bênçãos estão estagnadas na nossa vida. Deus está pronto para derramar, mas Deus não pode dar algumas coisas para um coração ferido. E eu tinha fechado a porta da minha casa, e eu tive que entrar num longo processo de cura com o Senhor. E hoje, depois de muitos anos, depois desse episódio, eu voltei a abrir a porta da minha casa. Ainda recebo pessoas da minha casa. Tem um jovem dormindo na minha casa nesse período. Amo receber pessoas. Quando eu fui fazer a minha casa, eu falei para o arquiteto: eu só quero lugar para as pessoas sentarem. A minha casa não é grande, mas ela tem 27 lugares. Sentam 27 pessoas, porque a minha preocupação era só que eu quero gente sentada nas minhas cadeiras. Essa era a minha preocupação da minha casa. Porque, queridos, há um poder nos relacionamentos. Tem lugares que você está pedindo para Deus que vai vir através de pessoas. E Satanás quer que a gente seja egoísta. Satanás quer que a gente viva isolado. Satanás quer que você seja frustrado nos relacionamentos. Porque muitas bênçãos estão nas conexões que Deus nos dá. E foi um período de uma das pessoas que me ajudou muito a curar o meu coração foi o pastor Marcel e a pastora Karina. E nós, 2015, 16, não sei, por aí, logo ali, eles nos receberam na casa deles de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eles nos trataram como filhos sem nos conhecer. E nós fomos tão amados. E é muito fácil ser amado por pessoas que nos amam, que nos conhecem. Ser amado pela minha família, por amigos de longa data. Mas eles não nos conheciam. E eles abriram a porta da casa, nos presenteavam, nos amavam. Uma vez o pastor Marcel, ele nem lembra, mas eu lembro. Nós estávamos tão feridos, tão feridos. E ele disse assim: eu vou levar vocês para jantar. E esse caminho até o restaurante foi como 1h30. Era muito longe, esse restaurante não chegava nunca. E eu vi que ele fez isso de propósito, só para ouvir o nosso coração. Eu vi que ele nos levou para um lugar muito longe, porque no carro ele começou a perguntar: como vocês estão?
E ali nós só não falamos a senha do banco para o pastor, mas ali nós escancaramos a nossa vida, a nossa intimidade. Ele dirigindo, e tivemos um gabinete dentro do carro dele, mas eu percebi que ele estava nos levando para um lugar muito longe, para nos ouvir falar. E eu fui agradecendo a Deus por esses lugares, por essas pessoas que curaram o meu coração, porque mal sabia eu que muitos anos depois, Deus nos daria uma igreja para pastorear. E adivinha, eu precisava amar pessoas, me conectar com pessoas, abrir a minha casa, receber pessoas. Você está em processos que hoje você não entende. Você está sofrendo, você está dolorido, você está machucado, você está decepcionado. Mas é necessário você passar por esses lugares, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que você vai precisar de maturidade para lá na frente saber lidar. Hoje algumas coisas já não me ferem mais. Por quê? Porque eu amadureci em coisas que antes eu era bem dodói, gente. Tinha coisas que eu era bem dolorida, que hoje já não me dói mais. Por quê? Porque eu amadureci. Porque eu sofri as dores do trauma e eu passei pelo processo da cura. Então está tudo certo se você está ferido. Está tudo certo se você está magoado. Samuel estava num período de muita tristeza, de muita decepção, com o povo, com o rei, talvez com ele mesmo. Será que eu ouvi a Deus? Você já tomou alguma decisão que depois não deu certo e você disse, mas será que eu ouvi a Deus? Será que foi Deus? Quem levantou Saul não foi o diabo, quem levantou Saul foi Deus. Mas Saul, infelizmente, quando ele estava no governo, ele desobedeceu a Deus. Tem lugares que Deus vai te dar, mas cuidado para esses lugares não corromper o teu coração. Cuidado porque esses lugares, eles podem roubar o essencial de você, que é o seu relacionamento com Deus. Então lugares, cuidado com os lugares. Eu sempre falo, Senhor, não me dê nada. Não me dê nada que vai me roubar da tua presença. Não me dê nada que vai virar um Deus no meu coração, porque Saul começou a se sentir um rei tão poderoso que ele já achou que ele poderia ser como Deus. Ele já estava tomando decisões por conta própria. E esse é o nosso problema, e esse é o perigo que acontece conosco. O terceiro tempo é o tempo de acessar o novo. Quando você para de lamentar por aquilo que não tem mais o favor de Deus. Quando você para de chorar, de lamentar, de se entristecer e você vai falar, Deus, ok, eu encerrei o lamento, eu encerrei o choro, eu encerrei a murmuração, eu encerrei isso. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu encerrei o tempo. Eu encerrei o lamento. Vai acontecer que vai chegar um tempo novo na sua vida. Fala um tempo novo. Um tempo novo vai chegar. Por quê? Porque você decidiu seguir adiante. Você decidiu seguir adiante. Ele falou assim, Deus falou para Samuel, encha um chifre com óleo e vá para Belém. Eu o enviarei à casa de Jessé. Ponto. Ponto. Eu vou ungir, aí ele fala, eu vou ungir um dos filhos de Jessé. Ponto. Samuel sabia o que ia acontecer? Não. Samuel sabia que era Davi? Não. Muitas vezes, queridos, você está angustiado, porque Deus não nos dá a revelação completa. Nem sempre Deus nos dá a revelação completa, mas Ele está te dando o próximo passo. E amém no próximo passo. Você já colocou o pé no próximo degrau, você está indo para o próximo degrau. E você não viu a ponta da escada, mas está tudo certo, você tem que confiar que Deus te dará a direção até aquilo que Ele quer que você cumpra. Posso ouvir um amém? Confia, para de se lamentar, já encerrou o lamento, já encerrou o tempo de tristeza. Agora você vai pegar, encha um chifre com óleo. Óleo na Bíblia, sempre que você lê sobre azeite na Bíblia, azeite significa a presença de Deus. Se encha da presença de Deus e faz o quê? E vá e se mova. Deus está falando hoje sobre autoridade e movimento. Não é para estar com chifre, não é para estar com óleo. Eu estou segurando o óleo, né? Eu estou segurando o óleo, eu estou com a presença mais parado. Deus disse, pega o óleo, a autoridade, eu estou te autorizando. Quando a Bíblia fala que
os profetas, eles ungiam a pessoa, né, para o reinado. Aquilo era uma autorização de Deus. É Deus dizendo sim, eu autorizo. E algumas pessoas Deus está te falando, eu estou autorizando você, agora se movimente. Há óleo na sua vida, há o azeite, a presença do Senhor na sua vida, agora se movimente. Porque muitas vezes nós estamos com o óleo, nós estamos com a presença, ainda nos lamentando no lugar de lamento. Ah, Deus, tu é tão maravilhoso. Oh Deus, e Deus disse, até quando você vai se lamentar? Você já está com o óleo, pega o óleo e vá para Belém. Há coisas na nossa vida que precisam, amados, fala assim, movimento. Movimento, se movimente. Eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida, que eu aplico na minha vida. Os seus pés não podem tocar lugares que a sua mente não foi primeiro. Vou repetir. Os seus pés não podem tocar lugares que a sua mente não foi primeiro. Isso significa que muitas coisas você não recebe, não é porque Deus não quer te dar, é porque você rejeita na sua mente. Você fala, isso não, aí para mim não, agora não. Você é tão preocupado com o que os outros estão pensando, e você sequer fica preocupado com o que Deus está pensando nas suas decisões. Eu era muito preocupada. E se eu pregar e as pessoas não gostar? E se eu postar e alguém rir? E se eu falar o português errado? Adivinha, tudo isso já aconteceu. Mas eu percebi que eu era mais preocupada com o que os outros estavam pensando a meu respeito do que Deus estava pensando ao meu respeito. O que Deus queria de mim, o que Deus estava exigindo de mim. E nós estamos com o óleo na mão, nós estamos com a presença na mão. Agora vá para Belém, se movimente, porque vai acontecer alguma coisa lá. Vai acontecer alguma coisa nesse movimento, mas você vai ter que levantar e você vai ter que se movimentar, porque eu sei que muitos de vocês estão aqui nessa tarde paralisados, mas no nome de Jesus, essa unção de aceleração está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor nessa tarde. Aleluia! Autoridade e movimento. E aí Samuel disse, ok, eu vou me movimentar. Quando Samuel vai fazer o que Deus falou, o que acontece quando nós estamos indo para o novo? Medo. Medo. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei, vai acontecer algo de ruim. Nós já começamos a imaginar um futuro que não existe, o medo do futuro, o medo do que nós não conhecemos. E nós começamos a ser paralisados pelos nossos pensamentos, porque, queridos, a primeira batalha que nós temos que enfrentar é na nossa mente. Muitas vezes nós somos guerreiros para guerrear lá fora. Mas a nossa maior batalha que nós temos que vencer é no nosso coração, é na nossa mente. A primeira batalha é na sua mente, porque Satanás trabalha com os nossos pensamentos, ele vai trabalhar com palavras. Sabe, queridos, alguns anos atrás, deixa eu falar algo para você, eu sei que Deus vai falar com alguém nessa história que eu vou contar. Alguns anos atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma notícia tão legal para te contar. O quê? A parente dela tinha decidido, depois de muito tempo, ela já era um pouco mais velha, mas depois de muito tempo a fazer faculdade. E ela estava super feliz com essa decisão dessa pessoa. E aí passou uns dias, eu olhei para essa pessoa e eu disse, e daí? Ela já começou a faculdade? E aí ela disse, não, pastora, ela desistiu. Aí eu disse, por quê? O que aconteceu? O pessoal da família começou a rir dela, dizer, tu não está velha para ir para a faculdade. Aí começaram a tirar com ela, falaram que o curso não tinha nada a ver com ela. Resumindo a história, ela desistiu. Faz tantos anos que ela já poderia estar formada, que eu estou contando essa história para vocês. Quantos de nós estamos paralisados por causa de uma maldita palavra dita a nós? Quem foi que disse
que porque você é um pouco mais velha, você não pode estudar e se formar. Quantos de nós pegamos a palavra que foi dita de maneira errada, de forma errada? Talvez as pessoas iam dizer, mas a gente nem tinha intenção de te paralisar, mas paralisou. E nós temos que cuidar com a nossa boca, porque a nossa boca, ela tem o poder de parar pessoas, porque a língua, ela é poderosa. A Bíblia vai falar que ela tem poder de colocar fogo no mato. Ela tem poder de conduzir um navio. A nossa língua é poderosa. A nossa língua traz morte, a nossa língua traz vida. E nesse caso, essa língua trouxe morte, matou um sonho. Muitos de nós estamos paralisados por causa de uma palavra. E eu quero liberar essa palavra de libertação aqui nessa noite. Em nome de Jesus, coloque a mão na sua mente. Eu quero dizer algo para você. Deus está te libertando de palavras que foram lançadas contra a sua vida, que te paralisaram. Hoje Deus te liberta em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Dê um glória a Deus aí onde você está. É tempo de acessar o novo. E esse novo vai estar conectado com a nova mentalidade que Deus está te dando. Deus está te dando uma nova mentalidade. Ei, em nome de Jesus, discípulos da Igreja das Nações, vocês não carregarão mais nos lábios de vocês: isso não é para mim. Eu não posso tal coisa. Vocês não carregarão mais essa palavra na boca de vocês. Agora, quando nós estamos acessando o novo, acontece o que aconteceu com Samuel. Todo novo movimento trará novos desafios. Você já venceu inúmeros gigantes. Você já venceu inúmeros medos. Mas todo novo movimento, todo novo lugar vai te trazer novos desafios. Vai exigir mudanças de você. Sempre que você for fazer um movimento novo, você não pode ir com a sua mesma versão, você não pode ir da mesma forma. Se Deus está te levando para um novo lugar, Ele te trará novas vestimentas. Deus te trará um novo comportamento. Deus te trará uma nova forma de falar, de se comportar. Todo novo movimento te trará novos desafios. Toda nova estação é uma vestimenta específica para aquela estação. Tem alguém aqui, nesse calor de 40 graus, de casaco de pele? Não, porque não é adequado para essa estação alguns tipos de roupa, de vestimenta. Então você vai deixar aquela vestimenta no guarda-roupa, porque para essa estação existe a roupa dessa estação. Muitas pessoas, elas não conseguem viver a nova estação porque elas querem andar com vestimenta antiga. Você já viu o casamento sendo destruído porque o jovem casou e não entendeu que agora ele é uma carne com uma outra pessoa e ele quer viver como um jovem? Sim ou não? Sim. O cara casou, agora ele tem uma casa, mas ele quer continuar a jogar videogame. Tudo certo, mas horas e horas por dia, não é tudo certo. Você entrou para uma nova estação, nova vestimenta. Nasceu um bebê, o bebê traz uma nova estação. Um filho traz uma nova estação. E se você não entender a estação que você está vivendo, você vai ficar só sofrendo. Você vai ficar só sofrendo. Você tem que entender a nova estação, a estação que você está, e vestir as vestimentas para essa estação. Sabe, queridos, há algo poderoso nisso, porque se você não entender isso, você vai ficar só no campo da lamentação. Sabe, você vai viver no limbo. Tem gente que vive nesse lugar, nesse limbo. Sabe, nesse lugar de dúvida, de incerteza, de eu não sei. Sabe, Deus está te tirando desse lugar de incerteza, Deus está te tirando desse lugar de dúvida. Deus está te tirando desse lugar e está te amadurecendo. Vai, floresça na sua estação, viva a sua estação. Agora, o medo vem, porque Samuel disse: como poderei ir? Saul vai me matar. O medo. Como que eu vou carregar o óleozinho na mão? E Samuel falou assim: como que eu vou ungir um novo rei? Como que eu vou ungir? Como que eu vou fazer se tem um rei? Deus está falando algumas coisas para você que não está fazendo sentido. Mas obedeça, porque lá na casa de Jessé você vai entender. Deus está falando algumas coisas para você que não está fazendo sentido. Ele está dizendo: se movimente.
Deus, mas eu estou me movimentando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Saul vai matar, o rei vai me matar. Se o rei souber que eu estou com óleo na mão para ungir outro rei, eu vou morrer. E Deus está dizendo, vá para Belém. Se movimente. Lá eu te digo o que vai acontecer. Você não vai saber o que Deus tem para você se você não se movimentar. Você precisa colocar o pé na casa de Jessé. Samuel ainda não tinha conhecido Davi. Samuel nem sabia que Davi existia. Deus está trazendo conexões para você que você nem sabe que aquela pessoa existe. Mas essa conexão, ela te acelerará. Isso aí, igreja. Glória a Deus. Ela te levará para um novo nível, para um novo lugar. Todo movimento vai te trazer novos desafios. Não será mais como antes. Você vai ver na história que Davi venceu Golias com uma... Como é que é mesmo? Com a funda. Davi matou Golias com a funda. Davi matou todos os outros. Depois tem um momento na história que vai ter mais gigantes, vai ter mais inimigos. Davi continuou usando a funda? Usava a espada. Por quê? Novos desafios, novas armas. Não será mais como antes. E é isso que Samuel, era o que Deus está falando para Samuel. Não será mais como antes. Ei, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós queremos ir para a nova estação como antes. Nós queremos receber o novo de Deus sendo a mesma pessoa ou pensando da mesma forma. Deus disse, Samuel, vá para Belém, vá para a casa de Jessé e lá vai acontecer algo novo, você vai entender esse movimento. Mas Saul vai me matar, Deus, eu não vou aguentar, Deus, eu vou morrer, Deus, isso não é para mim. Sabe, queridos, uma vez, eu já contei essa história para vocês, uma vez, há muitos anos atrás, eu fui convidada para orar, era só para orar, num lugar com várias celebridades gospel. Eu já contei essa história, né? Fui convidada para um evento, eu disse, meu Deus, uma anônima sendo convidada para um evento. Quando eu cheguei no palco desse evento, gente, era só celebridade gospel e eu lá, anônima, naquele lugar. E aí tinha um sofá com elas sentadas assim, no sofá. Eu fiquei assim escondidinha, tomara que a organizadora do evento não me veja, eu morrendo da vergonha, pensando o que é que eu estou fazendo nesse lugar. Alguém já entrou num lugar e disse, sabe assim, estou bem fora do contexto? Sim, amados, né? Vocês estão me entendendo. E eu fiquei ali escondida, aí a organizadora do evento disse assim, Miriam, tem um puff aí, não? Puffzinho preto? Pode ser. Posso sentar nisso aí, não vou quebrar? Olha, Miriam, que tu quer que eu vire meme na internet? Vai dar. E tinha os sofás das poderosas e eu, um puffzinho lá fora do esquadro. Eu entrei e sentei assim, amadas, assim. Né? E fiquei ali, eu olhava para o lado e dizia, Senhor, o que é que eu... Eu pensando assim, o povo está dizendo, quem é aquela? E eu sentada, orei, fiz o que eu tinha que fazer, mas aquilo me deixou tão nervosa. Ninguém me maltratou, ninguém me humilhou. Mas a minha mente não estava preparada para esse lugar. Eu cheguei em casa, o Rob assim, daí? Como foi? Eu nunca mais eu quero ir. Ele disse, meu Deus. Eu entrei chorando dentro de casa. Eu nunca mais quero ir em lugar assim. Eu nunca mais quero falar no microfone. Eu nunca mais... Gente, comecei. Porque esse lugar não é pra mim. Porque tu sabe que eu não gosto disso. Porque eu não sirvo pra isso. E comecei a chorar. Ele disse, o que fizeram? Eu disse, ninguém fez nada. Mas a minha mente não estava preparada para esse lugar. Quem estava me rejeitando? Eu mesma. Tem coisas que Deus quer te dar, mas a sua mente precisa alcançar o que Deus está te dando. E eu chorei aquele lugar. E eu me senti, eu falava, ninguém olhou para mim, que nada, amadas. Teve uma lá que me abraçou e ainda me consolou. E aí, aquele lugar me ensinou muito, aquele dia me ensinou muito. Todo novo movimento te trará um novo desafio. O medo virá. Ele virá. E você vai ter que enfrentar.
E você vai ter que pegar a presença de Deus e você vai ter que seguir adiante. E você vai ter que seguir adiante e Deus te trará um novo lugar. Através dessa atitude de Samuel, Samuel unge um homem chamado Davi. Davi traz um novo modelo, Davi traz um novo governo. Davi estabelece Jerusalém como a capital. Se você for para Israel, você vai ver como o povo judeu ama Davi. Tem monumento de Davi, tem túmulo de Davi, porque Davi estabelece Jerusalém, Davi muda o governo. Sabe, eu quero dizer algo para você, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida vai ser diferente do que foi. Aquilo que Deus vai fazer através da sua vida não é mais como antes, não é mais como o novo, aquele governo antigo, não era mais como aquele modelo antigo. O que Deus vai fazer com você é algo novo, te trará novos desafios, exigirá de você. E mesmo que você já se ache maduro, ou que você já venceu muitos desafios, ainda existem muitos desafios a ser vencidos por aquilo que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Há uma Belém te esperando. Há uma casa de Jessé te esperando. Você não tem todas as respostas, mas se movimente. Deus fará algo através do seu movimento. E através da presença de Deus que você carrega. Deus tem algo novo para a sua vida. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Há um poder quando você decide seguir adiante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: há um poder em seguir adiante. Há um poder em seguir adiante. Deus vai acelerar a sua vida porque você decidiu seguir adiante. Seu casamento não acabou. O seu sonho de gerar não acabou. Aquilo que você está gerando é muito maior do que você imagina. Ei, você não está gerando algo só para você. Você está gerando algo para a terra, algo para os céus. Samuel não foi o filhinho que ficou só com a mamãe. Samuel foi alguém que marcou uma estação, marcou uma geração. Samuel está aqui na palavra de Deus e até hoje estamos falando dele. Esse homem que foi gerado de uma mulher estéril, ele está aqui, queridos, para nos provar que Deus está gerando grandes coisas em você. Não está demorando. É porque ele vai ser gerado em meio ao choro. Ele vai ser gerado em meio à aflição. Ele vai ser gerado em meio a esse lugar, mas creia, aquilo que você está gerando irá impactar. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a orar nesse tempo. Oh, aleluia, comece a orar nesse tempo. Aquilo que Deus está fazendo é muito maior do que nós temos pensado ou imaginado. E os desafios estão vindo, e talvez os desafios estão nos deixando com medo. Os desafios, eles estão fazendo com que você pense: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não fui impulsivo? Mas hoje Deus está te dizendo: ei, eu te dei a direção e você se movimentou. Vá, siga, confie, siga adiante, siga adiante, siga adiante. O tempo de se lamentar cessou. Até quando? Até quando você vai chorar e se lamentar pelo que não tem mais o favor de Deus? Aleluia. Não se lamente pelo que Deus rejeitou. Não se lamente pelo que Deus rejeitou. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia, se derrame, se quebrante. Fonte da vida que me encontrou, sou dom de Deus. Se quebrante na presença do Senhor nessa tarde. Aleluia. Tu és Jesus. Tudo que você precisa da presença do Senhor. Ele está marcando a sua vida nessa tarde. Você está sentindo a sua mente ampliar. A sua mente ampliar. De beber, mas tenho sede.
algumas pessoas que aquilo que Deus está fazendo em você é como se você falasse: Deus, parece que não cabe em mim. Parece que não cabe aquilo que Deus está fazendo em mim. Isso te fere, porque é como se você não soubesse lidar com aquilo que Deus está te dando. Mas ei, aquele que dá, Ele te dá suporte. Tem algumas coisas que eu falava: Deus, eu não vou conseguir, eu não consigo sozinha. E de repente Deus começou a aproximar pessoas. Deus começou a me ensinar. Deus começou a me colocar em lugares que eu tinha que ver algumas coisas. Deus te colocará em lugares em que você precisa ver, e você vai aprender só por observar. Vai ser rápido, não vai demorar. Porque quando Deus quer fazer algo, queridos, o tempo dos céus não é o tempo da terra. O compasso dos céus não é o compasso da terra. O jeito como nós calculamos as coisas não é o jeito que Deus calcula. E Deus está dizendo: você sente algo? Tem gente, Deus me mostra, é como se Deus me mostrasse alguns corações. É como se explodisse do seu peito, esmaga o seu peito. Você chega a sentir uma dor até no físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Coisas que acontecem no seu espírito vai refletir no seu corpo. Coisas que acontecem no seu espírito vai refletir nas suas emoções. Sabe, você tem que entender, você tem que saber lidar com o movimento dos céus. Você tem que saber lidar com o que os céus estão falando nesse tempo. E tem pessoas que Deus vai pegar, sabe por quê? Porque você é uma tocha, você é fogo. Onde você chega, você incendeia. Há um poder, há uma unção específica. Se você está entendendo o que eu estou falando, levante a sua mão e comece a dizer: Senhor, eu não quero segurar mais. Hoje encerrou o tempo das minhas histórias antigas. Hoje encerrou o tempo do lamento. Hoje encerrou o tempo em que eu me frustrei, que eu me decepcionei. Aquelas histórias não vão mais definir o meu futuro. Deus está te dando novo. Deus está dizendo: pegue a presença e vá para Belém. Pegue a presença e se movimente. Algo da casa de Jessé. Aleluia. Ei. Oh. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Você te encontrou. Quem a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Vem, Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero contar algo que aconteceu comigo num dos lugares que eu ministrei. Eu estava numa igreja, fui ministrar numa igreja em Dallas. E eu ministrei. Quando acabou a minha ministração, o pastor veio, pegou o microfone. Ele falou algumas coisas para mim, algumas coisas pontuais da palavra. E quando ele acabou de falar, ele disse: pastora, eu estava assim do lado dele, ele disse: pastor, eu quero orar por você. E esse pastor veio e colocou a mão. Geralmente a gente ora assim. Esse pastor veio e colocou a mão assim nas minhas costas. Mire. Ele colocou a mão assim nas minhas costas. E eu vivi uma experiência com Deus que eu vou dizer para vocês que foi a primeira vez que eu vivi. Quando esse pastor colocou, o dia que eu ministrei em Dallas, estava 20 negativo. É frio, amados.
E estava tão frio que todos os lugares têm calefação, mas até dentro da igreja estava frio aquele dia, de tão frio que estava lá fora. Quando esse pastor bota a mão nas minhas costas, eu senti um fogo tão grande na mão dele, que eu vou ser sincera para vocês, eu não sei o que ele orou, porque eu só fiquei dizendo, tá ardendo, tá ardendo. E eu fiquei assim, eu quero botar a mão na mão dele, porque eu já comecei a ficar incomodada com aquele calor nas minhas costas. Mas queimava, de como se fosse uma chapa quente. Nunca tinha acontecido isso comigo. E eu fiquei pensando, eu tenho que colocar a mão na mão dele, porque que mão quente é essa? Quando ele acabou de orar, ele fez assim para mim. Obrigada, pastora. Quando ele fez assim, queridos, a mão era uma pedra de gelo. Aí eu me arrepiei. Aí a minha espinha, me arrepiei, eu disse, é mistério. Mas quando ele me cumprimentou, ele disse, eu tenho uma palavra para a senhora, e eu vou te falar quando a gente acabar o culto. E ele começou a falar algumas coisas e palavras que nós já recebemos. Ele disse, pastora, as palavras que você já recebeu não vão se cumprir, já estão se cumprindo. É isso que Deus manda te dizer. Deus está chamando vocês para as nações. Deus está chamando as nações para as nações. E ele disse algo, ele assim, vocês têm um número. Olha que interessante, ninguém contou isso para ele. Ele disse, vocês têm um número, mas esse número não vai depender de vocês para chegar. E eu sentia que não era uma palavra só para mim, era uma palavra para a igreja, e eu vou liberar ela hoje para vocês. O que vai acontecer não vai depender de uma ou duas pessoas, o que vai acontecer nessa igreja vai depender de você. E por isso Deus está nos dando um ano de aceleração, porque vocês serão acelerados de uma maneira extraordinária. Vocês vão dizer, o que está acontecendo comigo? É Deus te acelerando, porque há uma urgência nesse tempo de salvar o perdido, e você faz parte disso. O crescimento, a explosão da igreja, o número vai depender de você. Você contará os seus milagres, você contará os seus testemunhos, você ensinará a palavra, a cura virá da sua mão, o poder e a autoridade está sendo derramado sobre essa igreja, e as pessoas vão dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Eu encontrei o pastor Vitor Hugo e ele disse, o que está acontecendo em Criciúma? O que está acontecendo naquela cidade? As pessoas estão falando de Criciúma. E eu quero dizer para você, Deus, Ele quer te usar. Por isso, deixe os deuses na sua vida. Deu desse pecado, deu dessa vida mesquinha, miserável, deu dessa vida amarrada no diabo, amarrada nas coisas pequenas. Há coisas grandiosas, celestiais te esperando. Te esperando. E eu estou tão apegada à minha vidinha, às minhas coisinhas, o meu jeitinho. E Deus está dizendo, há coisas celestiais te esperando. Deus enviará as nações para as nações. E todos nós fazemos parte do que Deus está fazendo na terra. Deus está nos autorizando para o novo tempo. Virá novos desafios. Nós teremos medo. Nós teremos gigantes. Mas Deus também, Ele limpa, Ele poda, para que venha o crescimento. Deus fará isso na sua vida. Em nome de Jesus. Entre no novo que Deus está trazendo para você. Amém, queridos. Amém. Amém. Eu que encerro. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Levante suas mãos e cante.
Dê um forte aplauso, Jesus. Enche esse lugar de adoração. Dá um glória a Deus a Ele. Aleluia. Muitas coisas estão sendo disparadas aqui nesses dias. Hoje eu estava vindo para cá e ainda na hora do almoço está muito quente, está muito calor. E óbvio que é típico dessa temporada, é o verão, nós estamos no verão. E vendo muitas coisas, não liguei TV para acompanhar nada, mas a gente sabe que é um final de semana de muita promiscuidade. Nós sabemos que é um final de semana onde as pessoas esquecem que existe o dia de amanhã. Nós temos aqui muitas praias vizinhas que estão cheias de pessoas assim, embriagadas, pais que estão aflitos em casa esperando para ver se os filhos voltam para casa. E o papel da igreja não é um papel de caverna, né, de estar escondido no lugar e se proteger contra o mal. Nós estamos aqui recebendo uma palavra para que a gente saia dos nossos ambientes e possamos inflamar, possamos iluminar lugares que hoje ainda são visitados por trevas. Por isso eu quero orar com você no final agora desse período, pela nossa nação. E quero convidar você, nós vamos ter um intervalo aí de 25 minutinhos, para que depois continuemos com a segunda parte dessa noite, que vai ser tão abençoada e profética quanto a primeira parte. Mas eu quero que você ore comigo agora nesse instante pela nossa nação, pelo Brasil, por esse final de semana que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão perdendo parte de suas vidas por uma mente ainda apequenada e pensando apenas de forma natural. Feche seus olhos e comece a orar comigo nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos, Senhor Deus, um clamor nesse instante. Nós oramos, Senhor Deus, como igreja. Nós oramos na autoridade de filhos, porque nos foi dada a autoridade como filhos. A autoridade que está guardada e reservada para o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós oramos nessa autoridade do nome de Jesus e repreendemos todo espírito de morte, repreendemos em o nome de Jesus Cristo toda violência contra os nossos adolescentes e jovens, repreendemos em o nome de Jesus vícios que tem tomado uma geração, promiscuidade que tem tomado esses dias, onde as pessoas se esquecem de suas casas, suas famílias, ignoram princípios e valores, cristãos que simplesmente ignoram o tempo de buscar a Deus, de prostrar-se, estar diante do Senhor, e fogem para lugares promíscuos, para participar de ambientes onde só a carne é celebrada. Mas em nome de Jesus, nós declaramos vida nesse tempo de morte, nós declaramos paz nesse tempo de guerra. Nós declaramos que Criciúma, nós declaramos que Santa Catarina, nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Todo espírito de morte caia por terra em nome de Jesus. Toda potestade do inferno que age contra famílias, que age contra casamentos, que age contra jovens, em o nome de Jesus, perca a força agora. Perca a força agora, em o nome de Jesus. Senhor, gera um quebrantamento, gera, Senhor Deus, lamento no coração dessas pessoas que se esqueceram de princípios, que se esqueceram de valores da fé e que estão agora curtindo uma suposta boa vida. Traz uma tristeza, um abatimento tão grande, que essas pessoas entrem em igrejas prostradas e arrependidas, que essas pessoas liguem e procurem verdadeiros cristãos e filhos de Deus para entregar e consagrar as suas vidas. Que venha uma grande onda de evangelismo, que venha uma grande onda de crescimento, que venha uma grande onda de expansão do Evangelho de Jesus sobre a nossa nação, e que comece por mim, e que comece por você, e que nós sejamos aqueles
que pregam e vivem o evangelho de salvação. Nós oramos no nome santo daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Aos que creem, digam: nos vemos às 20 horas